Quero fazer uma rodada de conversa com os nossos analistas, com os nossos convidados aqui da bancada da Itatiaia. Queria começar com o jornalista, também deputado João Vitor Xavier, que está nos fazendo a visita. Passou ali, falei, vem cá, senta aí, vamos conversar. João, a sua análise é importante, que você vive a política há muito tempo. Queria te ouvir aí, depois que as urnas já mostraram, né, o que o Belo Horizontino queria. Boa noite. Boa noite a todos os companheiros. Vou cumprimentar na pessoa do nosso professor Manuel da Doxa, um dos grandes pesquisadores do estado de Minas Gerais, que fez um grande trabalho para Itatiaia, acompanhou de perto a maioria dos resultados e resultados muito expressivos, né? A gente vê em Belo Horizonte uma polarização muito forte na Câmara Municipal, a polarização que a gente viu na última eleição sair do Congresso Nacional, onde a nossa Edilene Lopes acompanha o dia a dia. Essa polarização está refletida aqui na Câmara Municipal. Então, seja quem for o prefeito, terá que lidar com essa nova realidade, e isso fará uma demarcação muito maior de disputas ideológicas. Eu vejo isso na Assembleia Legislativa, por exemplo, onde hoje qualquer discussão de vírgula, de ponto, de acento, vira uma grande discussão, porque interfere ou no que pensa a extrema-direita, ou no que pensa a extrema-esquerda, ou no que pensa a direita, ou no que pensa a esquerda. Então, qualquer que seja o prefeito, seja o Bruno, seja o Fuad, vai ter um trabalho muito grande com outro modelo de Câmara. O que, por um outro lado, também é uma boa coisa, porque é uma Câmara que tende a discutir mais política e menos pessoas. Time disso, time daquilo, família do Zé, do Pedro, do Manel. Não, é uma discussão mais política, ideológica, pautada naquilo que pensam os campos ideológicos, como já foi no passado em alguns momentos da história brasileira. E a eleição de Belo Horizonte também mostra uma recuperação muito grande do prefeito Fuad Noman, que teve uma eleição muito difícil, né? Ele teve uma prefeitura herdada há 2 anos, e em 2 anos não é fácil você construir uma marca, construir uma imagem. Conseguiu construir essa marca e conseguiu construir essa imagem em especial na campanha, enfrentando 2 candidatos duríssimos. De um lado, o Bruno Engler, que é o deputado estadual mais votado da história de Minas Gerais, com mais de 600 mil votos, ou seja, tem uma votação dele, tem uma expressão dele, e além de ter aquilo que é dele, carrega consigo o símbolo do bolsonarismo, que é muito forte e que sai muito forte dessa eleição. O Bruno Engler, um candidato que era duríssimo, porque quando você arranca de baixo como prefeito, você tem que tirar voto de alguém para crescer. E aí, na hora que você olha para um lado, você tem um apresentador de TV com 16 anos num dos maiores canais de TV de Minas. Um deputado que na eleição passada havia sido o mais votado da história de Minas Gerais. E do outro lado você tinha um outro deputado que era o mais votado dessa eleição. Então o Fuad tinha, de um lado, o deputado mais votado dessa eleição, do outro lado, o deputado que havia sido o mais votado na outra eleição. E no meio disso tudo, ainda tinha o presidente da Câmara da cidade, que de maneira muito legítima era candidato, mas o que gerava um atrito constante para ele na Câmara. Então, foi uma missão duríssima para o prefeito Fuad Noman, mas como eu ouvi agora há pouco e disse com muita competência o professor Manuel, ele conseguiu se mostrar como um fazedor de obras e ligar as obras que aconteceram na cidade na sua gestão. E acho que, além disso, também ele contou com um casamento de sapo com jacaré. E a política mostra ao longo dos anos que casamento de sapo com jacaré não costuma dar muito certo. E tentaram fazer um casamento de sapo com jacaré em Minas Gerais. Juntar o Calil com o Zema, que há 2 anos eram inimigos. Um falava mal do outro há 2 anos. E aí apareceram do nada numa manhã de sábado juntos no mesmo palanque. E o povo não aceitou, né? E o resultado desse casamento de sapo com jacaré foi uma candidatura indo lagoa abaixo para o fundo do ralo, né? Que foi a candidatura do Mauro Tramonte. Então, é uma eleição marcada pela capacidade do prefeito de se recuperar, pela força do bolsonarismo em Belo Horizonte e no parlamento uma eleição claramente marcada pela força da polarização, que é a marca mais forte que nós temos nesse momento dos parlamentos no Brasil. Isso não é um fenômeno de Belo Horizonte. Isso é um retrato dos parlamentos do Brasil, das câmaras municipais das cidades grandes,
das Assembleias Legislativas e do Congresso Nacional. É uma marca muito forte e essa polarização agora será, né, talvez a marca daqui para frente nos próximos anos na nossa política. João, ainda quero te ouvir daqui a pouquinho em relação à região metropolitana de Belo Horizonte. Vou só rodar com todo mundo aqui pra gente ir caminhando nessa reta final de análise aqui agora do Itatiaia Não Perde Voto. Professor Rodrigo Lopes, e aí? Depois as urnas falaram. Queria saber o que você consegue espremer disso tudo aí. Bom, eu vou fazer um paralelo rápido entre Belo Horizonte e São Paulo. São Paulo ainda não terminou, mas falta 1%, parece, menos de 1% para que a apuração seja definida. Mas ao que tudo indica, será Ricardo Nunes e Guilherme Boulos no segundo turno. Lá você tem uma configuração em que a direita vai ter mais espaço para poder buscar voto. Tem todo esse campo do Pablo Marçal que dificilmente vai migrar voto para o Guilherme Boulos. Vai ser um trabalho muito mais difícil ali para o Guilherme Boulos poder puxar esses votos. E Belo Horizonte, talvez a gente tenha uma situação um pouco diferente, né? Porque você tem ali uma possibilidade de votos do Gabriel Azevedo, do Mauro Tramonte, talvez de uma forma menos acirrada essa migração acontecer para o Fuad. Então, acho que a eleição de Belo Horizonte, ela pode nos servir de um parâmetro mais interessante para analisar a configuração política. E um último detalhe, 97,4% das urnas apuradas em Minas Gerais, o partido com maior quantidade de cidades, PSD, seguido de Republicanos e MDB, Júnior. Os 3 partidos que conseguiram pegar aí a maior quantidade de municípios dentro de Minas Gerais, mostrando a força que o PSD tem conseguido nas últimas eleições. O PSD, eu olho para ele e vejo ele como um novo PSDB de antigamente, né? Eu vejo como um novo PMDB. PMDB? Acho que ou pode ser também. Que conseguiu pegar esse condomínio, né? Pensando nesse modelo de governança, o que o PMDB conseguiu ocupar na configuração política na década de 90, hoje essa estratégia do PSD tem conseguido com bastante força. E também o PSDB em Minas Gerais, que tinha esse espaço todo, e hoje, pesquisando aqui, 58 cidades do PSDB. Sim. Gilene Lopes, sua análise aí pra gente caminhar pro final do Itatiaia Não Perde Voto. Bom, na esteira do que o João Vitor falou sobre, né, a composição da Câmara e um novo prefeito de Belo Horizonte, eu acho que sim, qualquer que seja o prefeito, ele vai enfrentar uma Câmara que tem uma oposição forte, mas eu acredito que Fuad Noman vai enfrentar uma oposição mais forte, porque temos uma bancada do PL com 6, temos uma bancada da família Aro com 6 e temos o Partido Novo com 4. Só aí temos 14 parlamentares que já estarão na oposição a Fuad Noman. Então, eu acho que essa pode ser uma dificuldade para o prefeito, mas pode ser bom para a cidade, porque ter o Legislativo e o Executivo muito alinhados não é bom, porque a fiscalização acaba diminuindo. E aí, William Travasso, como é que você espreme aí tudo que aconteceu Eu hoje? acho que o João fez uma análise muito perfeita, né, de todo o desdobramento e como nós chegamos aqui. O que me chamou a atenção foi a fala do Nicolas, porque o Nicolas já deu o tom da campanha do Bruno Engler, ou seja, uma cidade sem infraestrutura, com a escola ruim, com as praças destruídas, lembrando que quando os candidatos adotaram essa postura, o jogo acabou virando a favor do prefeito. Porque assim, quem vive em Belo Horizonte sabe que nós temos problemas, mas você não pode destruir a cidade só porque você tem um adversário político e tentar retratar uma cidade que não é real, carregar na tinta, sobrecarregar no peso em cima da cidade. Então, a gente pode esperar um segundo turno bem animado, com muitas trocas de farpas, e vamos aguardar as alianças, né? Economista Manuel Vilas Boas, que é responsável pelo Instituto Doxa, que junto com a Itatiaia apresentou diversas pesquisas ao longo da campanha eleitoral. Eu acho que eu não tem como não perguntar para você sobre as pesquisas, porque há 2 anos elas foram muito, muito questionadas. E agora a gente olha para as pesquisas e elas sim mostraram uma tendência do que as urnas trouxeram. A maioria dos institutos, né, mostrou de fato essa tendência. A gente teve alguma, né, agora na véspera da eleição, junto com dia 4, né, saiu uma pesquisa da Real Time, Big Data, e que tem uma metodologia completamente distinta,
e que dava o Gabriel em primeiro lugar aqui em Belo Horizonte. Mas a grande maioria das pesquisas indicou, de fato, esse resultado. A queda do Tramonte foi mais forte do que os institutos estavam prevendo, né? Ele estava, até as últimas pesquisas, ainda quase numa situação de empate técnico com os dois primeiros. O Bruno Engler cresceu também, além das pesquisas, e o Fuad ficou mais ou menos no mesmo patamar. Agora, para o segundo turno, o Fuad leva uma pequena vantagem. O tempo de televisão dos dois é o mesmo, né? Só que o Fuad tem o que mostrar. O Fuad tem o que ele fez e o que ele vai fazer. E o Bruno Engler é apenas o que ele vai fazer. E não tem dúvida que em Belo Horizonte, né, de todos esses últimos anos, desses últimos prefeitos, Fuad foi aquele que mais investiu em mobilidade urbana em Belo Horizonte. Nós temos 3 viadutos sendo construídos lá na região da Cristiano Machado, resolveu o problema das chuvas em Venda Nova, então tem muito o que mostrar. E o Bruno Engler, ele como deputado estadual, 2 mandatos, ele só pode dizer o que ele pretende fazer. E com um discurso muito de direita, um discurso muito forte de Bolsonaro. Foi um erro, inclusive, do Rogério Correia, de falar Lula, não saiu além desse discurso de Lula. E a turma da direita hoje o que fala, né, prega costumes e fala em Bolsonaro. Eu acho que o Bruno Engler vai contar, né, com uma parcela grande do eleitorado que se identifica com Bolsonaro e com uma parcela que ninguém comentou aqui agora, que é a questão dos evangélicos. Os evangélicos, não tem dúvida que eles já representam 32% do eleitorado de Belo Horizonte, e nos cruzamentos das pesquisas indica a tendência de maior parcela desse eleitorado é ficar com os candidatos conservadores e, nesse caso, Bruno Engler. Marcelo da Fonseca, queria te ouvir também, depois que as urnas falaram, qual que é a sua análise? Júnior, chama atenção, né, na eleição da Câmara de BH, como que os candidatos conservadores ganharam espaço até, né? A gente vê entre os 5 mais votados, nós tivemos 4 candidatos ligados ao campo conservador, né? O Pablo Almeida, que bateu o recorde de votação, antes o recorde era de 2020, da então vereadora Duda Salabert, e agora o Pablo passou com mais de 2.000 votos, né? O Pablo Almeida, a professora Marli, Fernanda Altué e Marcela Trópia. A única candidata da esquerda que ficou entre os 5 primeiros é a Isa Lourença do PSOL, né? Já indicando uma votação muito grande do campo conservador, indicando também que o próximo prefeito vai ter que dialogar com esse campo, seja ele o Bruno Engler, né, que seria até mais fácil, ou o próprio Fuad, né, que também vai ter que construir pontes para conseguir falar com a Câmara no próximo ano. João Vitor Xavier, eu queria te ouvir agora sobre a região metropolitana. A gente viu Heron Guimarães ganhando em Betim no primeiro turno, também em Contagem a Marília. A gente viu lá em Nova Lima o que já se esperava, né? Também com a votação gigantesca. Quando você olha para toda a região metropolitana, o que você consegue tirar disso tudo? Nós tivemos algumas mudanças muito expressivas, muito importantes, mas algumas manutenções também muito importantes. Manutenções importantes. Betim, continua o grupo do ex-prefeito Vitório Medioli, que vinha com uma aprovação muito alta, uma boa aprovação, e conseguiu fazer uma campanha também deslocada dessa questão da polarização, conseguiu mostrar a gestão, mostrar o que a cidade melhorou, e é uma vitória muito forte do Vitório Medioli com o Heron. O Heron conheço há muitos anos, é um homem da comunicação como nós, né? Foi editor-chefe do jornal Tempo durante muito tempo, mas não era um cara do dia a dia da política. Então, o Heron foi apresentado como candidato do Vitório, fizeram uma campanha muito competente e, com a junção da gestão competente do Vitório, conquistaram uma vitória muito importante. Em Contagem, uma vitória muito importante da prefeita Marília, que teve uma disputa em que um lado tentou a polarização e o lado dela discutiu a cidade, discutiu a gestão, e vai para o seu 4º mandato como prefeita de Contagem. Não é fácil ganhar 4 eleições para uma cidade do tamanho de Contagem. A Marília vai para a sua 4ª eleição. Cidades importantes como
Lagoa Santa e Nova Lima, também manutenção, né? Em Nova Lima, através do próprio prefeito, que vinha com uma avaliação muito boa e foi reeleito. Em Lagoa Santa, o vice-prefeito de Lagoa Santa ganhou também com uma avaliação muito positiva do prefeito Rogério Avelar, que é um prefeito que passou por isso que a Marília vai passar agora, já governou a cidade 4 vezes, faz o seu sucessor. As cidades de Santa Luzia e de Sabará, 2 mudanças muito importantes, porque em Sabará vence o Sargento Rodolfo, que era o candidato de oposição ao prefeito Vander Borges, que é alguém com uma história muito grande na cidade também, e é uma vitória muito difícil. Vencer o Vander em Sabará é muito difícil, e ele venceu o Sargento Rodolfo, um grande candidato, né? Porque o professor Costela é um grande nome, é um cara extremamente talentoso. Então, há méritos em quem venceu, porque venceu um candidato bom, com uma vice boa, que é a Conceição Arruda, que é uma mulher muito respeitada na cidade, e com um prefeito com uma grande história. Isso não é fácil na política. E o mesmo aconteceu em Santa Luzia, onde um vereador, que foi o único vereador a se colocar na oposição durante os 6 anos do governo do delegado Cristiano Xavier, depois os 2 anos do seu sucessor, com uma campanha muito pobre do ponto de vista financeira, conseguiu vencer uma máquina pesada, né? E conseguiu vencer o candidato da máquina. Outra cidade também levará essa marca, e essa cidade, eu não sei se em pesquisa a gente pode falar erro, mas visões diferentes. E aí nós tivemos a pesquisa do professor Manuel, que dava um empate técnico lá, e tinha a pesquisa do professor Malco, que dava uma vitória do grupo da situação. Acabou que a pesquisa que retratou mais a realidade foi a pesquisa do professor Manuel da Doxa, com uma vitória que é uma mudança de página das mais importantes, até pelo simbolismo da cidade. Nós estamos falando de Brumadinho, que é uma cidade que foi arrasada pela tragédia da Vale, pelo crime ambiental da Vale. A cidade sofreu muito, e o grupo que estava no governo nessa cidade foi tirado de lá por 2 garotos, 2 vereadores que sofreram, que comeram o pão que o diabo amassou na realidade política local. 2 garotos que tiraram um grupo poderosíssimo, que era o grupo do prefeito Neném da Asa. Uma vitória muito importante, muito simbólica também na região metropolitana de Belo Horizonte. Então, tem muita coisa a ser analisada. Você olha, Vespasiano teve a continuidade do grupo da prefeita Ilse Rocha, você tem Pedro Leopoldo, que há uma alternância de poder com a saída do atual grupo que está à frente. Então, tem muita coisa aí para a gente analisar nessa grande BH. Muita coisa, com algumas vitórias muito expressivas e continuidades de poder, e algumas mudanças também muito expressivas, como essa. Eu acho que talvez a mais simbólica, por toda a dificuldade. Se você pegar Sabará e Santa Luzia, o Sargento Rodolfo, ele esteve na frente durante toda a campanha. Ele já foi o cara que saiu da última eleição, e a pesquisa eleitoral muitas vezes indica isso, né? O cara que estava ali indicando para ganhar. Agora, Santa Luzia não. Santa Luzia é alguém que saiu ali do nada, da dificuldade, para ganhar uma eleição duríssima contra um deputado estadual, contra o prefeito da cidade, contra o candidato desse prefeito. Não é fácil se fazer isso na política. Então, talvez a vitória mais simbólica das viradas, das mudanças, das rupturas, sejam essas de Brumadinho e de Santa Luzia, porque são 2 cenários, para quem vive a política da Grande BH, 2 cenários extremamente complexos de se vencer. Não é fácil vencer esses campos. O mesmo se diz de Sabará. Não era um campo fácil de vencer. Como eu disse aqui, venceu um grande adversário, com uma grande vice, com um prefeito com uma grande história, que é o Vander Borges. Mas vinha com uma construção de longo prazo. Esses 2 outros não. Foram tiros muito curtos para arrancadas e para vitórias muito impactantes.